Olá pessoal, sou a professora Cristiane Veloso e na aula de hoje a gente continua falando sobre o par de arcos capazes, o LG5. Lembrando que no último vídeo nós traçamos um par de arcos capazes de ver um segmento sob um ângulo agudo, no caso um ângulo de 30 graus. Mas eu fiquei devendo para vocês um par de arcos capazes de ver um segmento sob um ângulo obtuso, e a gente vai fazer isso agora, dando como exemplo um ângulo de 130 graus. Os passos continuam os mesmos, só vai ter uma pequena diferença na hora de traçar o arco. Então, eu já dei uma adiantada, aqui eu deixei o meu segmento AB com 6 centímetros e já fiz o primeiro passo, que é a mediatriz de AB. Então, já tracei a mediatriz de AB, que eu chamei de reta R, e que determinou aqui na interseção com o segmento o ponto médio, o ponto M, tá? Vamos para o segundo passo, então, que é traçar o ângulo de 130 graus. Novamente, ó, que nem no vídeo anterior, ponto central do transferidor sobre o ponto A linha de fé do meu transferidor coincidindo com o segmento AB, e aí você lembra que é no sentido horário, tá? Abrindo aqui como se fosse um leque. E aí é só verificar onde que está o 130. Se você ficar com dúvida para onde que vai marcar, vai contando que você não se perde. Ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 graus. Marquei o pontinho e vou traçar o outro lado do meu ângulo, tá? Com vértice no ponto A. Lembra que eu prolonguei no vídeo anterior? Vou prolongar aqui também para facilitar o próximo passo, tá? Então, aqui eu já tenho um ângulo de 130 graus. E o próximo passo é traçar a perpendicular. Perpendicular a quem? Perpendicular ao lado do meu ângulo, passando pelo ponto A. Então, vou ter aqui um ângulo de 90 graus passando pelo ponto A, tá? Então, ponta seca em A, abertura qualquer, marca para a direita, marca para a esquerda, conseguindo os pontos 3 e 4. Ponta seca em 4, abertura maior que a metade de 3, 4, faz uma marcação lá em cima. Ponta seca em 3 com a mesma abertura, intercepta. E aí você consegue o ponto 5, por onde vai passar a sua perpendicular, tá? Então, passando pelos pontos 5 e A, eu traço a minha perpendicular, que eu vou chamar de reta S. Aí você observa que a reta S, a perpendicular, encontrou a reta R, a mediatriz, exatamente nesse ponto de interseção aqui, ó, tá? Que eu vou chamar de ponto O1, ou seja, eu já achei o centro do primeiro arco. E para achar o centro do segundo arco, é só transportar essa medida O1M lá para cima. E aí você tem o centro do segundo arco. Então, aqui vai ser o O2. Já realizei o quarto passo, determinando os centros. E o último passo, traçar os arcos. E é aí que você vai ter mais atenção, porque até aqui foi tudo igual o do ângulo agudo, né? Vai mudar agora. Então, ponta seca em O1, abertura até o ponto A. Se você estivesse tratando de um ângulo agudo, você faria esse movimento aqui, ó, tá? Esse movimento aqui você ia fazer. Mas, como nós estamos tratando de um ângulo obtuso, você vai fazer o movimento para cima, ó, do ponto A até o ponto B. Esse é o primeiro arco capaz. E o segundo par dele, muda a ponta seca lá para o O2. Novamente, se você fizer esse movimento, você está se referindo a um ângulo agudo, tá? Mas, como nós temos um ângulo obtuso, você vai fazer esse movimento, tá? Então, quanto maior o ângulo, mais fechado vai ser o arco capaz. Ó, é só você ver como a diferença é bem nítida. Aqui a gente fez para um ângulo agudo.
Olha como ficou o arco. E aqui a gente fez para um ângulo obtuso, tá? Lembra que eu falei a questão do suplemento lá no vídeo anterior? Se eu fizesse esse movimento aqui, referente a um ângulo agudo, eu estaria traçando o arco capaz de ver sobre o complemento de 130. Quem é o complemento de 130? 180 menos 130, 50 graus, né? Então, eu estaria traçando o arco capaz de ver sobre um ângulo de 50 graus, tá? Mas não é isso que eu quero um ângulo obtuso, então eu faço esse movimento aqui, tá bom? Então, até por isso eu dou uma dica, assim, de quando for traçar o arco, não completar a circunferência, porque aí fica parecendo que você não soube diferenciar se estava tratando de um ângulo agudo ou de um ângulo obtuso. Então, esse aqui agudo e esse daqui o obtuso, tá? E aí, será que para esse aqui funcionou como funcionou para o ângulo obtuso, que a gente conseguia enxergar pelo mesmo ângulo de qualquer ponto do arco? Vamos ver. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, chamar de ponto P. Vamos ver se eu enxergo os pontos A e B, o segmento AB, sob um ângulo de 30 graus. Vamos ver. Ó, vou usar aqui o transferidor para ver se esse ângulo aqui que a gente enxerga tem de fato 130 graus. Deixa eu ver aqui com o meu transferidor. 120 e 130, é aqui mesmo. Ó, tá vendo? 130 graus, né? 130 graus. E qualquer ponto que eu pegue, isso vai acontecer, ó. Esse aqui vai ser o P1, esse aqui vai ser o P2. Vamos ver se acontece também. Então, vou só traçar o ângulo. Essa parte você não precisa fazer, tá? Só tô fazendo aqui para você ver o que de fato significa o arco capaz, ó. Posicionei novamente 130 graus, tá? Ah, olha só, a gente fez para um ângulo agudo, a gente fez para um ângulo obtuso, mas e se o ângulo for reto, o que acontece? Aí as coisas ficam ainda mais simples, ainda mais fáceis. Olha só, eu tenho aqui um segmento CD, eu tracei a mediatriz de CD, que no caso é o primeiro passo, né? E em seguida, já que eu estou tratando de um ângulo reto, eu tracei o ângulo de 90 graus com vértice em C, assim como a gente estava fazendo para os outros ângulos, né? E aí, esse é o segundo passo, o ângulo, né? E o terceiro passo, a perpendicular. Então, essa seria a hora de fazer a perpendicular. Agora, observa que, como o meu ângulo tem 90 graus, quem vai ser a perpendicular a 90? O próprio segmento, né? Então, aqui, ó, eu já tenho a minha perpendicular a 90 graus. Então, o centro vai ser o próprio ponto M e só me resta traçar o arco. Como vai ser esse arco? Ponta C, que é M, que é o centro, ele tem que ir do C até o D. Esse é um e esse aqui é o par dele. Então, no caso, é a própria circunferência de raio MC, tá? Então, ó, lembrando, agudo, obtuso e o ângulo reto. Pessoal, bonito, hein? Ficou bonito. Nossa aula ficou muito bonita. Bom, espero que tenha dado para entender. Qualquer coisa, volta lá no vídeo anterior. Continua exercitando. Se você gostou, se te ajudou, não esquece de dar o seu joinha aí embaixo. Tchau, tchau e até a próxima!